Muito obrigada, boa tarde a todos. Nós estamos a começar bastante atrasados e, portanto, vamos tentar e vamos conseguir que cada um vai falar entre 12 e 15 minutos e deixar um bocadinho no final para debate, que é para não atrasarmos o programa e podemos continuar. O Vasco vai começar por nos falar sobre a proteção de mulheres e raparigas no contexto da ligação entre o tráfico de seres humanos e a pesca ilegal. Portanto, passo a palavra ao Vasco. Muito obrigado. Começar por cumprimentar os colegas do painel, mas permito uma palavra especial de agradecimento e de felicitação, não só à Faculdade de Direito Nacional de Nova de Lisboa, da qual orgulho de pertencer, mas em particular às doutoras Emeline de Oliveira e Maria João Carrapito, pelo seu incansável entusiasmo e inserção de uma linha de investigação dedicada aos direitos humanos na nossa faculdade, e nada melhor do que celebrar direitos humanos no Dia Internacional da Mulher. É com muito gosto que estou aqui para vos falar de um tema que tem um título muito comprido, mas que o enfoque naturalmente prende-se com a presença de mulheres e raparigas no âmbito do tráfico de seres humanos e aqui uma ligação com a pesca ilegal. E por uma questão apenas de clarificação do âmbito, eu vou falar da pesca ilegal, mas muito daquilo que vos vou dizer acontece também, ou também pode ter lugar, no âmbito da pesca legal, ou seja, são dois fenómenos que, neste caso, coincidem, o tráfico de seres humanos e a pesca ilegal. E é essa ligação que eu vos queria trazer hoje, e repito, pese embora exista tráfico de seres humanos, que o tráfico de seres humanos envolvendo mulheres e raparigas não depende ou não tem uma ligação no que respeita à pesca à natureza legal ou ilegal da atividade da pesca. Eu começaria logo pelo princípio, que é identificar-vos o enquadramento jurídico relevante para o tratamento destas matérias. O primeiro aspecto fundamental aqui é necessariamente a Convenção que já todos conhecem para a eliminação sobre todas as formas de violência contra as mulheres e outros instrumentos que estão no slide e que eu não vou perder muito tempo a ler-vos o slide, apenas vos vou identificar os aspectos mais relevantes. O mais relevante no âmbito da apresentação que tenho aqui preparada para hoje é precisamente este reconhecimento por parte do direito internacional da ligação, ou melhor, do reconhecimento que há a necessidade de uma proteção especial reforçada para mulheres e raparigas, também no que respeita ao tráfico de seres humanos. Portanto, se podem verificar a negrito precisamente esse reconhecimento pelo direito internacional no que respeita ao regime jurídico internacional aplicável à proteção de mulheres e crianças, de raparigas, da ligação com o tráfico de seres humanos. O mesmo depois acontece na Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 89, a ligação também, a referência também ao tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos, também julgo que estes instrumentos são do conhecimento da maioria de vós, está hoje regulado por aquilo que nós referimos como o Protocolo de Palermo, se quiserem, que é um protocolo ou uma convenção chapéu, se quiserem, que regula o tráfico de seres humanos. Aqui interessa-nos, sobretudo, identificar dois aspectos fundamentais. O primeiro, os componentes do tráfico, os elementos que constituem o tráfico de seres humanos. Desde logo, a ação, os meios e o fim. Contrariamente ao que possa ser pensado, a questão do consentimento no que respeita às crianças está ultrapassada, e porque as crianças, pela natureza especial da circunstância de serem crianças, o consentimento obviamente não é de todo relevante para afastar a possibilidade da existência do crime de tráfico de seres humanos. E aqui, no que respeita à presença de raparigas, é bom lembrar que muitas crianças que estão envolvidas, que são vítimas do tráfico de seres humanos, não têm a percepção de elas próprias serem vítimas de tráfico de seres humanos. Isto acontece com grande facilidade, sobretudo no contexto familiar, onde a vulnerabilidade da vítima pela dependência emocional do seu progenitor ou da sua progenitora determinam essa especial vulnerabilidade para se estarem numa situação de vítima. Daí que é fundamental a intervenção no terreno de sensibilização não só
das famílias, o que é muito difícil, mas sobretudo das comunidades, daqueles que intervêm junto das comunidades para conseguir identificar os fenómenos de tráfico de seres humanos também no contexto da família. Outro aspecto muito importante no que respeita à pesca e às comunidades pescatórias, sobre as quais vamos falar muito na minha apresentação, é precisamente a importância desse contexto familiar para a utilização de raparigas no tráfico de seres humanos. Mas, falando apenas da ligação do tráfico de seres humanos com a pesca, neste caso em concreto, a ligação fundamental é a utilização de trabalho forçado a bordo de navios de pesca, mas também em comunidades pescatórias. Apenas para completar o quadro jurídico internacional, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional reconhece o tráfico de seres humanos, eu tenho que ler de baixo para cima, o tráfico de seres humanos, em particular de mulheres e crianças, inclui-se numa definição muito abrangente de escravidão, que por sua vez integra os crimes contra a humanidade. É um caso em que nós incluímos o tráfico de seres humanos no conceito mais lato de escravidão, mas no que respeita ao direito do mar, assim não acontece. São dois fenómenos distintos, o que complica muito depois a possibilidade de combater este fenómeno na sua dimensão, quando o ato ou melhor, quando a sujeição da vítima a trabalhos forçados ocorre a bordo de um navio. As obrigações do Estado, julgo que também são muito conhecidas por vós, no que respeita que resultam do Protocolo de Palermo, e desde logo a cooperação na aplicação da lei, a partir da informação, a formação da ciência técnica e, fundamental, a criminalização. Se há crime de tráfico de seres humanos, é porque o crime de tráfico de seres humanos compensa. E, portanto, se compensa é porque gera receita é essa que se traduz em ativos esses que estão numa determinada jurisdição. E, portanto, eu farto-me de repetir este ponto que é muito importante, que, por vezes, o único sítio onde dói a um criminoso, ou aquele que aproveita o tráfico de seres humanos, é na sua carteira, é na sua conta bancária. E isto é um espaço de ação que é muito importante e, obviamente, os Estados, por vezes, ou melhor, sem cooperação de foro judicial e, sobretudo, sem cooperação no que respeita à partilha de informação, e neste caso estou-me a referir a intelligence, provavelmente dita, e não apenas de dados estatísticos, é muito difícil combater este fenómeno, porque o criminoso está sempre 2, 3, 4 passos à frente daqueles que aplicam a lei. Em Portugal, eu não vou perder muito tempo, o tráfico de seres humanos está perfeitamente regulado no nosso ordenamento jurídico, quer o tráfico de seres humanos, quer também a responsabilidade das pessoas singulares e coletivas, e também no que respeita à angariação de mão de obra ilegal, que no nosso país acontece sobretudo no setor na agricultura. Na parte da pesca, o conhecimento que nós temos é muito limitado, mas, por exemplo, já encontramos isto no que respeita, por exemplo, à apanha da ameijoa ou da ostra. E aqui é um caso engraçado que algumas famílias, quando escrevem a sua colaboração neste importante setor da economia portuguesa, por vezes escrevem situações que estão muito próximas do tráfico, de pais com filhos e com familiares, porque todos achamos que estamos a comparticipar numa determinada realidade económica, ou social e económica, mas que no fundo é totalmente fora de uma relação regular, laboral, entre empresário e trabalhador, e que por acaso é um pai e uma filha, ou uma mãe e um filho, ou uma tia ou um tio, e de facto estão ali numa situação de grande dependência, sobretudo emocional, e obviamente isto configuraria, num caso visto de modo frio, numa situação de exploração. Eu vou saltar esta parte porque julgo que em Portugal, no que respeita a Portugal, o tema que eu vos trazia hoje não é muito relevante, mas pararia aqui para chamar a atenção para uma realidade, que o trabalho forçado também tem um regime distinto e são duas realidades, o tráfico de seres humanos e o trabalho forçado. E eu farto-me de repetir esta distinção, porque acho que é muito importante, que nem todas as pessoas sujeitas a trabalho forçado são vítimas de tráfico de seres humanos, mas todas as vítimas de tráfico de seres humanos estão sujeitas a trabalho forçado ou outra forma de violência, como é o caso do abuso sexual. E aqui que eu vos trago finalmente a ligação entre o tráfico de seres humanos e o mar. A exploração laboral na indústria da pesca é tão grande quase como a dimensão desta indústria a nível mundial,
e as interconectividades entre tráfico de seres humanos e o setor da pesca são imensas. Um navio é um local muito proveitoso ao crime, seja para o tráfico de seres humanos, para a pesca ilegal, para o tráfico de armas, para o narcotráfico, o que quiserem. Porquê? Porque o navio está muito longe, muito distante, por vezes de olhos que possam exercer qualquer tipo de jurisdição, para além do Estado de bandeira, e muitas vezes estamos perante Estados de bandeira que são mais Estados de bandeira de conveniência ou mesmo de navios sem bandeira. E, portanto, há aqui uma grande dificuldade em conseguir exercer uma jurisdição efetiva e controle efetivo sobre todos os navios e sobre aqueles que estão a bordo dos navios. Eu saltaria um pouco isto à frente, porque eu julgo que não vos interessa muito, apenas para vos referir que a pesca ilegal é das atividades a nível internacional, obviamente no âmbito do crime internacional, extremamente lucrativa. Está lá em cima, se quiserem, com o tráfico de armas a nível internacional, pelos valores que conseguimos apurar e que, obviamente, são dados estatísticos que não representam minimamente a realidade, porque isto são estimativas, não é? Finalmente, a proteção de mulheres e raparigas em atividades pescatórias. E, de facto, os detalhes são muito grotescos, mas é preciso falar deles, sobretudo num dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. É preciso perceber que as mulheres são duplamente vítimas. Elas são vítimas de trabalho forçado, mas também são vítimas de abuso sexual. Enquanto que, no caso da pesca a bordo de navios, a esmagadora maioria das vítimas são homens, é um caso excepcional quando comparamos com outras atividades onde há utilização de trabalho forçado. Nós temos registro de mulheres a bordo de navios a trabalharem na pesca ilegal como vítimas de tráficos humanos. Mas depois temos uma realidade que é a mulher vítima da própria comunidade pescatória onde está inserida, abusada não só pelos seus traficantes, mas por outros que são vítimas de tráficos humanos, que são os homens. E, portanto, nós temos aqui situações em que é designado fish for sex, em que a mulher inserida na comunidade pescatória depende de prestar favores sexuais a pescadores, eles próprios ou traficantes ou também vítimas de tráfico de seres humanos, para ter acesso à única fonte de proteína que ali está disponível. E, portanto, esta é que é a realidade e envolve, ninguém sabe quantas mulheres e quantas raparigas, mas está perfeitamente identificado e o trabalho que foi feito até agora é apenas reflexo da África subsaariana, mas nós achamos, a comunidade académica que estuda estas matérias, mas sobretudo as grandes organizações internacionais, como é a FAO e a OIT, que este fenómeno está presente em grande parte dos continentes onde se verifica uma proximidade, uma intimidade entre o tráfico de seres humanos e a pesca ilegal. Meios de ação no terreno para combater este fenómeno do fish for sex, até à data, são muito limitados. Porquê? Porque as comunidades pescatórias são, se quiserem, fortalezas no que respeita a manter os direitos humanos fora. As mulheres estão numa dependência emocional terrível, não só dos seus agressores, mas também vítimas por serem a única forma de subsistência das suas famílias. E, portanto, é preciso ter noção que em uma grande parte das mulheres continuam a ser as principais, em termos globais da humanidade, grande parte das mulheres continuam a ser a única forma de subsistência das famílias. E, sobretudo, nestes casos, através da sua sujeição ao abuso sexual. Isso está perfeitamente documentado com entrevistas horríveis de vítimas, que obviamente não trouxe aqui, porque sinceramente do ponto de vista científico não era relevante, mas não estaria bem com a minha consciência se não vos alertasse para essa realidade. Formas de atuar. No que respeita ao mar, há uma convenção da OIT, de 2007, que é a Convenção 188 da OIT, que obviamente elabora muitíssimo no que respeita às condições de trabalho e de vida a bordo de navios, para combater o trabalho forçado e o tráfico de seres humanos. Poucos Estados, 11 apenas até à data, ratificaram esta Convenção. Obviamente, os Estados mais infratores não o fizeram ainda, mas há esperança. A realidade é que isto só se aplica ao mar e, portanto, continuamos aqui com um problema difícil de interação mar-terra.
No que respeita à escravatura que eu vos referi anteriormente, há uma distinção no direito do mar, o tráfico de seres humanos não se inclui na escravatura e isto leva que, enquanto na escravatura há a possibilidade dos Estados interferirem, exercerem jurisdição no alto mar relativamente a navios que não sejam da sua bandeira, o tráfico de seres humanos não fazendo parte da escravatura para efeitos do direito do mar, não é possível combater no alto mar o fenómeno do tráfico de seres humanos, ligado em particular à pesca ilegal. Para terminar, porque não tenho muito mais tempo, algumas conclusões. Os desafios impostos, agora uma conclusão geral, os desafios impostos são tremendos porque há aqui uma dimensão multijurisdicional entre o Estado-bandeira, o Estado-costeiro e o Estado do Porto que dificulta muito o campo de ação. Por outro lado, no que respeita em particular às mulheres e crianças, como nós estamos a falar de realidades de abuso, de violência que acontecem no território de outro Estado, aí então é mais difícil de atuar. Onde eu chamaria a atenção é a necessidade de coordenação nestas duas dimensões, na dimensão marítima e na dimensão terrestre. Grande parte das vítimas, mulheres e raparigas do tráfico de seres humanos em comunidades pescatórias são tanto nacionais desse Estado como, e hoje em dia cada vez mais, mulheres e raparigas que são ou raptadas para a exploração sexual e para trabalho forçado nessas comunidades pescatórias. Nós verificamos isso, sobretudo, numa ligação íntima entre fenómenos do terrorismo e realidades de guerra. É o caso, por exemplo, da Nigéria, onde nós verificamos que há uma ligação muito íntima entre o Boko Haram, por exemplo, e a pesca ilegal e a exploração sexual de mulheres. Obviamente, a forma de combater isto é a cooperação entre os países de origem, de trânsito e de destino, a importância de partilha de informação, a ratificação dos instrumentos que existem para fechar um bocadinho mais a malha do campo de ação dos Estados e, obviamente, a importância de coordenação regional ao nível do mar e da participação do setor e do consumidor. O consumo, repito, e termino sempre com esta ideia, o consumo responsável é fundamental no combate a estes fenómenos. Estes fenómenos só existem porque são lucrativos. Portanto, quando nós pensamos num país como Portugal, que não é autossuficiente, mas que é um grande consumidor de pescado, de peixe, nós temos uma obrigação reforçada de exigirmos um consumo responsável por parte do consumidor para garantir, que é o caso em Portugal, que a maioria do peixe entra pelas lotas, que nós, de facto, conseguimos ter um consumo que não é um consumo de pescado potencialmente proveniente do trabalho forçado ou da exploração, seja de mulheres, de raparigas ou de homens. Muito obrigado. Agora vai falar o Nuno Dias sobre processos de etnicização do mercado de trabalho em Portugal, mobilidades e desqualificação do trabalho doméstico remunerado. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Permito-me cumprimentar e agradecer à Emily e à Faculdade de Direito o convite para estar aqui hoje. Esta apresentação ela resulta de um trabalho, é o resultado de um trabalho que foi iniciado em 2009 com um primeiro grande inquérito nacional ao serviço doméstico em Portugal. São dados que hoje já estão muito desatualizados e, portanto, está em curso um novo projeto à realidade do serviço doméstico e dos cuidados, e era também um pouco sobre isso que vos falaria hoje, que está a ter início e que vai passar por uma análise dos dados da Segurança Social, já vão perceber porque é que eles são importantes, e dos dados dos quadros de pessoal e depois também de um inquérito, de um novo inquérito por questionário que será lançado ao trabalho doméstico e ao serviço dos cuidados, com o sentido de tentarmos perceber exatamente o que é que mudou do ponto de vista do setor do serviço doméstico, do setor dos cuidados em Portugal nos últimos 10 anos. E também os dados mostram que estes últimos 10 anos são muito importantes do ponto de vista demográfico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, de tal forma que quer a composição dos fluxos migratórios, quer as dinâmicas migratórias, quer os seus protagonistas se têm alterado. Deixa-me só ver se consigo... Portanto, eu começaria só por fazer uma pequena nota. Deixa-me lá. Exato. Eu começaria só por fazer uma pequena nota. Bom, a ideia é de que há assim 3 grandes eixos nos quais este
projeto assenta e que tem a ver com três dinâmicas propriamente ditas. Em primeiro lugar, a questão da feminização dos fluxos migratórios. Em segundo lugar, a questão da etnicização dos segmentos do mercado de trabalho que recebem tendencialmente estes fluxos migratórios, onde há maior representatividade de contingentes migratórios, e depois também um terceiro elemento que tem a ver com o envelhecimento demográfico e que é fundamental para compreendermos a dinâmica de evolução do setor. Bom, uma primeira palavra só para referir a importância da noção de globalidade quando falamos do setor dos cuidados e do setor dos serviços domésticos remunerados, não é? Tem a ver com uma dimensão histórica e que de alguma forma justifica tendências, se quisermos, globais, partilhadas por um conjunto de países, não só europeus, nem apenas ocidentais, como também no Sudeste Asiático, etc. E, portanto, há de facto, na pós-colonialidade e a seguir aos movimentos de descolonização, um conjunto de relações que são transferidas para estes espaços, para as ex-metrópoles, etc., que passam a receber, deixam de ter súbditos, digamos assim, não é? Portanto, e passam a ter cidadãos migrantes, não é? Portanto, que chegam e com projetos de vida e que se querem estabelecer nestes territórios, não é? E, portanto, há um conjunto de dimensões que têm a ver com aquilo que é conhecido como os processos globais de divisão do trabalho e os processos globais de divisão sexual do trabalho, não é? Portanto, que explicam muito como é que este setor dos cuidados se transforma, se quisermos, num circuito internacional, não é? Portanto, depois, a ideia de que estes fluxos migratórios, não é? Portanto, são também eles importantes para compreendermos a forma como a mão de obra migrante se transforma em mercadoria global, não é? Portanto, nas economias capitalistas do pós-guerra, a ideia da mercadorização da mão de obra ganha relevância, sobretudo quando percebemos quem é que são os protagonistas que vão assumir aquilo que são um conjunto de tarefas necessárias e que estão ligadas a setores menos qualificados do mercado de trabalho, não é? Portanto, quer a mão de obra portuguesa que vai na década de 60 por um conjunto de fatores, não é? Portanto, para a França, para a Alemanha, etc., quer após a descolonização, não é? Portanto, um conjunto de populações que vêm de antigas colónias trabalhar também em setores semelhantes, em setores equiparados para o território português, não é? Portanto, depois, em terceiro lugar, aquilo que nós conhecemos como sendo uma realidade da imigração, não é? Portanto, e sobretudo da imigração económica, que tem a ver com os mecanismos de bloqueio, não é? E de resistência à aquisição de direitos de cidadania plena, não é? Portanto, aquilo que transforma a condição imigrante numa condição de vulnerabilidade, não é? Portanto, que se vai depois, obviamente, não é? Portanto, intensificando à medida que outras dimensões, não é? Portanto, se vão acrescentando outras dimensões de vulnerabilidade, não é? Portanto, à condição de migrante, depois falaremos sobre isso um pouco mais à frente. E depois, ou seja, isto é a ideia de indo do geral para o particular, não é? Portanto, e estreitando ainda mais a análise do ponto de vista do setor dos cuidados e do setor do serviço doméstico. Temos, obviamente, portanto, naquilo que diz respeito à lei portuguesa, mas não só, não é? Portanto, uma resistência da equiparação do estatuto da trabalhadora doméstica, não é? Portanto, ao enquadramento geral, não é? Portanto, do Código de Trabalho, não é? Portanto, a resistência que ainda existe, não é? Portanto, e o reconhecimento do serviço doméstico e dos cuidados como uma área específica onde há transações de caráter não económico e que, portanto, isso justifica, não é? Portanto, que a trabalhadora receba abaixo daquilo que está tabelado para as demais ocupações profissionais, não é? Portanto, bom, isto é apenas um apontamento geral, não é? No sentido de olharmos para a questão como é que o setor do serviço doméstico ele se transforma, não é? Portanto, num subproduto, se quisermos, de todas as transformações que ocorrem na economia global, não é? Portanto, do pós-guerra e da pós-colonialidade. Aquilo que eu vos pretendia agora mostrar era, até porque temos pouco tempo, então, assim, em breves palavras e em meia dúzia de gráficos, fazer-vos um pouco uma sociografia daquilo que têm sido as dinâmicas migratórias em Portugal, não é? Portanto, num período recente. Pronto, isto, por acaso esta escolha de tons não foi a mais feliz, não é? Portanto,
mas talvez dê para perceber, em baixo temos os anos de 2000 a 2017, não é? Portanto, isto é a evolução da população de nacionalidade estrangeira em Portugal, não é? Portanto, os estrangeiros residentes em Portugal. Em cima, o total, em baixo, a europeia, não é? Portanto, isto tinha a ver com umas ideias que eu tinha, por isso é que o gráfico ficou assim ensaiado, não é necessariamente relevante para aquilo que vamos discutir aqui. Não é? Pronto, mas aquilo que percebemos é isso, não é? Portanto, há uma quebra, não é? Portanto, a partir de 2010 há uma quebra na população estrangeira residente e nos últimos 2 anos, não é? Para os quais temos contagem, já percebemos que há uma retoma, se quisermos, isto são dados que estão disponíveis, não é? Nos relatórios do CEF, não é? E vemos que já há uma retoma do ponto de vista do estoque da população residente em Portugal. Isto é a evolução das principais nacionalidades. As 3 principais nacionalidades que sabemos, a brasileira em primeiro lugar, depois em segundo a nacionalidade ucraniana e cabo-verdiana. Não é? Portanto, o que temos é Brasil, Ucrânia e Cabo Verde em amarelo, não é? E, portanto, vemos que, de facto, há um crescimento muito acentuado, né? Portanto, ali a partir de 2002, 2003, 2004 é quando há um crescimento muito significativo da população brasileira residente em Portugal. Bom, e depois, como para todas as outras, né? Portanto, vemos uma quebra, né? A partir de um período específico. Depois, há características específicas destas nacionalidades que explicarão, não é? Portanto, algumas com fluxos mais estabilizados, outras com fluxos mais oscilantes, não é? Portanto, mais imigração pontual e, portanto, está mais sujeita à disponibilidade de mão de obra, não é? Portanto, a quebra do ponto de vista da imigração brasileira também se explica facilmente, não é? E depois também os mecanismos que foram surgindo, não é? Portanto, de aquisição da nacionalidade, não é? Portanto, alguns mecanismos do ponto de vista legal também justificam depois a aquisição da nacionalidade e uma diminuição no estoque de população estrangeira residente, não é? Pronto. Aqui é a evolução da população estrangeira no seu total por sexo, não é? Portanto, a linha mais carregada, a linha vermelha, portanto, é a linha masculina e a linha laranja, a linha feminina. Não é? Portanto, percebemos que, pronto, em 2000, 2002, continua a haver uma maioria de população masculina e que ela depois vão as duas quebrando, não é? Portanto, mas, curiosamente, a população feminina começa a aumentar, a recuperar mais cedo. Portanto, e neste momento temos uma que se chama a feminização das migrações, não é? Portanto, em Portugal, justamente pela maior representatividade das mulheres neste gráfico. Não é? Portanto, é uma tendência também interessante na medida em que permite especular, portanto, isso são coisas que dados quantitativos, não é? Fontes que ainda têm de ser produzidas, nomeadamente os inquéritos, etc., que têm de ser observados e que vão permitir, então, fazer um diagnóstico ao setor do serviço doméstico e dos cuidados e perceber qual é a sua relevância deste ponto de vista. Não é? Porque é que num período de quebra da imigração as mulheres não só quebram menos, como aumentam ainda a sua representatividade na população estrangeira. Depois, aqui, um dado curioso que tem a ver com este setor, com o setor do trabalho doméstico e dos cuidados e com uma nacionalidade em particular, com a nacionalidade brasileira. Não é? Portanto, a evolução da população brasileira por sexo. Nós vemos que já há uma maioria em 2000... Desculpem, este dado é de 2007, são 10 anos. É 2007... 2000... Pois, não está corrigido em cima. Então, é de 2007 a 2017, são os últimos 10 anos. E, portanto, em 2007 já há uma maioria de mulheres brasileiras no conjunto, na globalidade da população brasileira residente em Portugal. E percebemos que, pronto, essa proximidade, não é? Portanto, eles, à medida que vai aumentando ainda, né? Portanto, de 2007 para 2008, a imigração feminina continua a aumentar até 2009. Só em 2010 é que começa a cair, portanto, e recupera, nunca cai tanto como a imigração masculina. Não é? Portanto, esse é um dos elementos interessantes quando lidos em conjunto com os outros dados que nós temos sobre o setor do serviço doméstico. 3 minutos. Ok. Então, pronto, o que é que podemos ver aqui?
a evolução, como é que nós conseguimos saber o número de trabalhadoras domésticas formalmente inscritas, é através da Segurança Social, dos dados da Segurança Social, né? Estão inscritas enquanto serviço doméstico, portanto, e aqui podemos ver a evolução, portanto, das portuguesas a traço vermelho, portanto, o traço em cima é o número global das IDUs, é muito reduzida, das pessoas inscritas na categoria de serviço doméstico entre 2002 e 2011, portanto são os últimos dados ainda referidos. Eu estou à espera que me enviem os dados relativos aos últimos 6 anos contabilizados. E depois aqui temos por nacionalidade, não é? Portanto, a nacionalidade brasileira a vermelho, é laranja um agregado da Europa de Leste, portanto é assim que eles estão apresentados, e depois os PALOP em amarelo, não é? Portanto, e nós vemos de facto de 2000 para 2011 vemos um aumento muito substantivo da nacionalidade brasileira, portanto a crescer bastante comparativamente ao setor, ao resto do setor, não é? Portanto, depois, o que é que nós sabemos em termos de envelhecimento demográfico? Bom, tem havido um aumento constante, não é? Portanto, desde 1961 que o índice de envelhecimento demográfico aumenta em Portugal, não é? Portanto, neste momento está em 147. Portanto, em 2016 a população idosa representava 20,7% do total da população portuguesa, não é? Portanto, a média europeia era 19%. Já em cenários de prospecção, não é? Portanto, em 2031, supostamente a população idosa subirá para 2,8 milhões, entre 2015 e 2080 o índice de sustentabilidade descerá de 315 para 137, não é? Portanto, o índice de sustentabilidade é o número de pessoas idosas o número de pessoas em idade ativa, entre os 15 e os 64, por cada 100 idosos. Bom, qual era a ideia? Para tentar então fazer aqui uma coisa que dê para terminar. Falar um pouco sobre a questão da desqualificação e da etnicização do mercado de trabalho. Como é que funciona a partir dos dados que nós, entretanto, recolhemos. É um regime circular, não é? Portanto, a ideia de que há estereótipos, há determinados estereótipos prevalentes na sociedade portuguesa relativamente a determinadas nacionalidades, ao género, etc. E isso tem uma influência na condição migrante, não é? Portanto, na forma como o imigrante tem acesso ao trabalho e é percebido e no acesso aos direitos de cidadania. Por outro lado, isso tem influência, obviamente, naquilo que são os processos formais de reconhecimento das habilitações e das qualificações que as imigrantes e que os imigrantes trazem consigo. Portanto, esse não reconhecimento conduz a uma segregação ocupacional, não é? Portanto, que por sua vez leva à formação de nichos étnicos, na discriminação no acesso ao mercado de trabalho primário e assim sucessivamente. Portanto, há assim uma lógica circular do ponto de vista destes processos e que, de alguma maneira, explicam porque é que determinadas populações estão, de alguma forma, confinadas ou bloqueadas a determinados setores ou têm maior sobre-representação em determinados setores do mercado de trabalho, não é? Alguns fatores sociohistóricos relativos ao serviço doméstico, né, que têm a ver com a posição secundária da mulher na estrutura social das sociedades patriarcais, a ideia de um desprestígio social, não é? Portanto, e até de alguma certa estigmatização ligada à questão do trabalho reprodutivo, à ideia do servir e à ideia da criada, e depois, obviamente, a vulnerabilidade da condição imigrante, como já tínhamos falado, e depois também uma outra dimensão de discriminação e de desprestígio que tem a ver com aquilo que alguns autores chamam de hierarquia da cor, não é? Portanto, uma estratificação, se quisermos, racial, que leva a uma segmentação dos momentos da produção e do consumo, não é? Que explica porque é que determinados grupos e determinadas populações estão sobre-representados em determinados segmentos do mercado de trabalho. Não há dados que permitam caracterizar o setor a partir da questão da cor da pele, da etnicidade, etc., das características fenotípicas. Eventualmente surgirão no próximo recenseamento. Pronto, notas finais, só a relação que existe, não é? Portanto, num conjunto de fenómenos e que tem a ver, que nós acabamos de falar aqui, por um lado com a questão da feminização das tarefas reprodutivas, não é? Portanto, a questão da migração, dos fluxos migratórios ligados a esses fenómenos de feminização, não é? Portanto, a recomposição do mercado de trabalho e do setor dos cuidados no período pós-crise, o envelhecimento demográfico e depois um conjunto de fatores de dupla, tripla, quádrupla discriminação, não é? Portanto, se tudo correr bem, no próximo ano já teremos então alguns dados provisórios produzidos a partir da análise dos 3 elementos, os quadros do pessoal, os dados da Segurança Social e este novo inquérito que está a ser preparado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Nuno, por teres mantido ali no tempo, perfeitinho. A seguir temos a Tatiana Moraes, que nos vai falar de dinâmicas de poder subjacentes à violência sexual e de género, os casos ocorridos durante o ciclo de refúgio. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de começar por cumprimentar e felicitar a organização, em especial a Emaline de Oliveira e a Maria João Carapeto, e agradecer o amável convite para partilhar algumas ideias aqui hoje, convosco, acerca das dinâmicas de poder relativamente que estão subjacentes à violência sexual e de género. Vou focar o ciclo de refúgio, em particular, o ciclo de refúgio é apenas um cenário onde a violência sexual e de género ocorre. A violência sexual de género, infelizmente, é intrínseca e transversal a qualquer sociedade, comunidade, grupo. Gostaria ainda de dizer que, por limitações de tempo, vou-me restringir a algumas relações de poder e, por outro lado, dizer também que, como isto resulta da investigação de doutoramento, qualquer sugestão e comentário no final será muito bem-vindo para aperfeiçõar a metodologia e também eventuais resultados. Portanto, sem mais demoras, a mencionar que a violência sexual de género é uma manifestação de poder, é uma opressão, é uma exploração e incide sobre os nossos corpos de mulheres e corpos de homens. E começa por algo tão simples como, por exemplo, uma ditadura social acerca da aparência do nosso corpo e inclui também, por exemplo, o Estado a dizer-nos a nós, mulheres e homens, ou no caso das mulheres, se podemos ou não podemos abortar, dizer-nos também em que condições, em que momentos é que podemos ou não alegar, por exemplo, uma violação. Portanto, nós não somos... Infelizmente, não podemos dispor do nosso corpo livremente. Temos, de facto, que lidar com diversos níveis e patamares de dinâmicas de poder, onde o Estado também desempenha um determinado papel. É, então, uma imposição por um grupo, por uma sociedade, e pode ser um poder formal ou não formal. Não tem que ser um poder formal. E é uma imposição que diz o que é que nós podemos ou não podemos fazer com o nosso corpo, quais são as fronteiras do mesmo, quais são os destinos do nosso corpo. É uma violência que tem vários patamares. Tem um patamar estadual, novamente através da lei, por exemplo, social, familiar e individual. E já vem desde 93 na DIVO que vem sendo divulgado. Esta violência tem sido legitimada e naturalizada ao longo dos milénios e dos séculos por várias instituições, não só por instituições sociais, religiosas, judiciárias, o que infelizmente nós em Portugal estamos a viver um momento em que estamos a questionar esse poder judiciário e a forma como ele dispõe ou não dispõe daquilo que nós entendemos quais são os nossos limites ou quais devem ser os nossos limites. E também a família e a sociedade num todo também têm vindo a legitimar e naturalizar e tornar natural esta violência, nomeadamente através dos mídias, da publicidade, música, entretenimento, etc. Gostaria de salientar a tipologia do Acnur. O Acnur tem vindo a salientar que há 5 formas de violência sexual e de género. Dizer relativamente à violência socioeconómica que, por norma, é uma violência que está no patamar estadual, porque implica uma discriminação no acesso a serviços, a bens, à profissão, e relativamente, por exemplo, às tradições culturais nefastas, por norma, são relações de poder intracomunitárias. São estes comportamentos em que vão de algo tão simples e subtil e invisível como a ditadura social da imagem do corpo e podem escalar até algo como o femicídio. Esta é uma imagem da Amnistia Internacional de Madrid e acho que espelha bem a escala, o grau de violência e a forma de violência que abrange todos os comportamentos que são violência sexual e de género. Portanto, isto é, em termos muito gerais, aquilo que é a violência sexual de género e que é comum a todos os cenários. Agora eu gostava de focar o caso do ciclo do refúgio. Dizer que é um ciclo que tem, por norma, 5 fases, de acordo com a Acnur,
ainda estou bem? E que em todas as fases há relatos de ocorrências e toda a população tendencialmente relata. Homens, mulheres e crianças, inclusivamente trabalhadoras humanitárias também. Mas hoje eu não vou focar essa parte, vou focar só na população refugiada. As 5 fases, temos a primeira fase, que é a fase antes da fuga, ainda no país de origem, e eu procurei colocar alguns exemplos, mas há muitos mais casos de violência sexual de género, está bem? Isto é só um ou outro exemplo para ilustrar. E aqui nós temos relações de poder ao nível supraestadual e ao nível estadual, digamos assim, que podem degenerar, e muitas vezes degeneram, em comportamentos como violação como arma de guerra e tortura sexual, por exemplo. Ao nível da segunda fase, durante a fuga do país de origem, nós temos dinâmicas de poder estaduais, porque estamos a falar da fronteira, de cruzar a fronteira, e isto eu estou a falar de população refugiada, não tanto de IDPs, pessoas que são deslocadas internamente, porque esses não cruzam fronteiras, não é? Portanto, neste caso de cruzar a fronteira, o que muitas vezes acontece é que no caso das mulheres, mesmo que tenham pago, por exemplo, a um smuggler para poder atravessar a fronteira, o que é que acontece? Mesmo que ela tenha dinheiro suficiente para o pagamento, isso nunca vai ser suficiente, porque há de haver sempre violação como moeda de troca, infelizmente. Ok, eu agora generalizei um bocadinho porque disse há de haver sempre. Não quer dizer que seja sempre, mas a esmagadora maioria dos casos existe. Queria também dizer que isto parte de um pressuposto em que há um poder formal ou não formal, em que a mulher, para aceder a um território, tem que permitir o acesso ao seu território, que é o seu corpo. E então aqui surge a moeda de troca. A terceira fase é uma fase já no país de asilo, inclui, por exemplo, campos de população refugiada, inclui a população refugiada que está em centros urbanos, pessoas que estão em centros de acolhimento informais e, portanto, o que é que se verifica aqui? Verifica-se, em termos de dinâmicas de poder estadual e infraestadual, e também a forma pode ser formal ou não formal o poder. Nomeadamente, por exemplo, quem queira ter acesso a determinados bens ou serviços, novamente depois pode haver aqui violação com moeda de troca, assédio, pode haver também casos de violência intracomunitária, porque os homens sentem que estão a perder poder, então reagem e são ainda mais violentos. Há também casos em que há disputas entre comunidades de diferentes etnias, em que um homem, para atacar outro homem de diferente etnia, ataca via o corpo da mulher da etnia diferente, que é para colocar em causa o seu papel de protetor. E, portanto, há aqui, esta terceira fase engloba uma panóplia de casos de violência que, no fundo, é uma interseção de diferentes poderes e dinâmicas de poderes, incluindo aqui poder formal e não formal. A quarta fase é muito parecida à segunda, portanto, eu vou saltar. E a quinta fase é já no país de recolocação ou de reinstalação. E aqui temos novamente uma dinâmica de poder estadual ou infraestadual, eventualmente supraestadual, no caso da reinstalação, hipoteticamente, e novamente com poder formal e informal. Eu resumi, isto para não ficar muito confuso, eu resumi então, desinspirada, portanto, creio que foi a colega Clara de Santiago que mencionou Michel Foucault e as dinâmicas de poder. Portanto, aqui eu, em vez de optar pela denominação relações de micropoder ou de macropoder, substitui por estas de supraestadual, estadual e infraestadual. Forma de poder, lá está, pode ser através de uma relação formal ou informal, como dizia há pouco. Para terminar, eu não queria deixar de terminar sem falar da interseção de diferentes fatores de identidade, porque é essencial para perceber porque é que há pessoas que estão em maior risco e podem efetivamente de sobreviver, por exemplo, uma violência sexual e de género. Acho que isto não é novidade para ninguém. Os fatores de identidade são construções socioculturais, não são inatas, não são naturais.
e só fazem uma diferença porque há uma maioria dominante que pretende continuar a exercer o seu poder e, portanto, degeneram sistemas de opressão. Portanto, por cada fator de identidade há um sistema de opressão que poderá eventualmente ser acionado e atuar. E isto degenera a interseção de todos estes fatores de identidade e logo sistemas de opressão leva a que haja experiências de vida muito únicas e experiências de violência sexual com maior grau de perversão, especialmente se estivermos a falar do ciclo de refúgio. Isto porquê? Porque são situações de emergência acrescidas, são situações de vulnerabilidade. As pessoas não são em si vulneráveis, as pessoas são colocadas em situações de vulnerabilidade por estes sistemas de opressão e o facto de terem um poder diminuído fruto da relação de dependência forçada a que está votada a população refugiada torna esta população mais marginalizada e, portanto, com experiências de violência sexual e de género que de si já são terríveis, são efetivamente muito mais perversas e com um grau de intensidade e de violência mais agravada em ciclo de refúgio. Tentei ser muito breve, tentei que não fosse simplista, mas com menos que o essencial ficasse dito. Obrigada pela vossa atenção. A seguir nós vamos ter a Ana Paula Costa, perdão, que nos vai falar de estereótipo de género e migração, a mulher brasileira em Portugal. Olá, boa tarde a todos. Eu me sinto honrada de estar participando dessa mesa, sobretudo hoje, que é Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a toda a equipe organizadora, em especial a Emily, pelo convite de estar aqui. E desejar a todos uma reflexão para esse dia, porque é um dia de memória, é um dia de luta, é um dia de resistência também. Eu queria começar falando que quando a Emily me convidou para poder falar nesse painel, eu tinha iniciado um trabalho, uma pesquisa com a minha colega, com a Riane, para falar justamente sobre migração e estereótipo de gênero. E os meus colegas que falaram antes aqui e também falaram ontem, fizeram todo um panorama geral do fluxo migratório, da feminização da migração, e eu agradeço a vocês porque eu não vou precisar falar muita coisa, eu vou trazer apenas os dados para a gente poder consolidar tudo que foi falado. Mas a migração feminina, a migração da mulher, sempre existiu desde quando começou o processo migratório. O que a gente vê de diferente hoje é que as mulheres, elas migram de forma autônoma, que foi o que foi falado um pouco ontem também. Elas migram de forma independente, enquanto mulheres trabalhadoras, enquanto mulheres estudantes e como também responsáveis pela família. E a feminização da migração foi, então, observada pela OIT desde da década de 90 e, sobretudo, em Portugal, desde 2012, é observado esse aumento do fluxo migratório feminino para o país. E hoje, as mulheres representam 48,4% do contingente de imigrantes internacionais, que é cerca de 125 mil milhões, e em Lisboa, pode passar, por favor, e aqui mostra um pouco o fluxo migratório que eu acabei de falar, que sempre existiu das mulheres desde 1990, e a gente foi vendo que esse padrão ele se manteve de certa forma estável, ele teve um aumento que vai ser diversificado dependendo do país. Tem alguns países que as mulheres estão em maior número e outros menos, e eu trouxe um gráfico ali para mostrar essa sobreposição nos continentes, que a Europa é onde está mais equitativa essa divisão entre homens e mulheres migrantes. E dentro dos países, quando a gente desagrega, a gente consegue perceber essa diferença. Em Portugal, por exemplo, as mulheres hoje são o maior número. Elas representam o total de 215.837 mulheres aqui em Portugal e, sobretudo, representado pela população de brasileiras. A população migrante em Portugal, as mulheres brasileiras são as mais representativas e, de forma global, os brasileiros são o número de imigrantes que são mais representativos aqui em Portugal. A questão do gênero, eu vou tentar trazer um pouco uma discussão preliminar do que a gente está tentando discutir no artigo, que ele não foi finalizado, ele tinha acabado de começar quando a gente recebeu essa proposta. A questão do gênero, ela é central na experiência migratória da mulher. Isso é um ponto. E agrega-se, dependendo do contexto, dependendo da sociedade, a nacionalidade.
O gênero ele tem maior impacto nas experiências migratórias, sobretudo em contextos de maiores desigualdades. E devido justamente à desigualdade de gênero, que é um processo histórico, que é um processo constituído e consolidado, a gente já não consegue questionar isso, porque existem já políticas afirmativas para combater a violência de gênero, sobretudo pelas organizações das Nações Unidas, e ele afeta as mulheres migrantes de uma forma maior. Por quê? Porque elas já estão deslocadas dos seus países, elas já estão num contexto de maior vulnerabilidade, tendo que se adequar à sua cultura, tendo que se adequar a essa nova sociedade, e essa experiência migratória pode ser mais ou menos violenta, dependendo do contexto. Um pouco é esse argumento que nós estamos defendendo. E aqui a gente entra em duas problemáticas no processo migratório, que já foi falado um pouco aqui também, que é a mulher migrante. Isso já são duas discriminações. O primeiro é por ser mulher, porque a gente já percebe nesse processo histórico a desigualdade de gênero. A mulher sempre foi a mais prejudicada, sempre foi a mais discriminada, e agora ela sofre uma dupla discriminação por ser migrante. Só que no caso da nacionalidade, existe a questão do estereótipo. Existe a questão do estereótipo numa conjuntura maior, que é a questão dos estereótipos de gênero atribuídos ao papel social do homem e a mulher. E também entre esse estereótipo existe o estereótipo da mulher nesse contexto, a mulher plural por nacionalidade. No caso, a mulher brasileira tem o seu estereótipo e nós vamos ver aqui como é que isso influencia no processo migratório. Mas aí a gente entra num outro nível de desigualdade, porque agora a mulher, ela é migrante e ela é brasileira. Isso, se nós estamos desagregando, tem a mulher migrante, tem a mulher negra migrante, tem a mulher LGBT migrante. Então, se a gente for vendo, existe uma série de categorias de desigualdades que influenciam no processo migratório da mulher. E como eu falei, isso vai ser mais ou menos violento dependendo do nível de desigualdade do país que aquela mulher está migrando. Enfim, o argumento então que nós defendemos aqui é que o estereótipo da mulher brasileira, sobretudo em Portugal, por uma questão histórica também, é um fator central no processo migratório e condicionante para violência, discriminação e preconceito. E esse fator limita ou então agrega fatores que podem ser prejudiciais à integração da mulher migrante e o acesso dela aos direitos, porque a gente costuma muito falar de deveres, mas as mulheres migrantes também possuem direitos. E nesse processo migratório, dado o estereótipo e dado também a violência de gênero, a mulher acaba perdendo ou sendo restringida do acesso a esses direitos. Nós fizemos um estudo de caso que é representativo da forma como as mulheres brasileiras se veem vistas dentro da sociedade portuguesa, isso é um ponto, e a forma como elas percebem serem mulheres aqui na sociedade portuguesa e no Brasil também. E a gente fez uma pergunta, foi uma entrevista semi-estruturada, com 16 perguntas. E essa questão do estereótipo, né, é uma questão que vem de uma interpretação psicológica e também vem da interpretação sociológica. Isso, a explicação sociológica é mais interessante porque a gente consegue ver uma perspectiva coletiva. Porque a identidade é uma identidade não apenas individual, é uma identidade coletiva também, é uma identidade social. Então não é só a forma como eu me vejo e como eu me percebo, mas é a forma como o outro me percebe também. E isso, nesse caso, é muito pontual, é muito importante, porque a forma como as mulheres se veem e como elas acham que o outro se vê, também é um fator que já entra na questão psicológica que influencia todo esse processo. É uma questão muito complicada, depois vocês podem ler o trabalho, mas nós perguntamos para essas mulheres como elas achavam que a sociedade portuguesa viam elas. E foram várias entrevistas, e nós destacamos as palavras que mais foram citadas por elas próprias. E a palavra que mais apareceu foi prostituta. Puta, desculpa o jargão, mas a gente tem que enfrentar essas questões porque elas existem. E as mulheres sofrem disso. Às vezes nós ficamos receosas de falar, mas socialmente isso é feito.
Então, se a gente não enfrentar essas questões, as palavras são ruins, as palavras são difíceis, a gente vai continuar no mesmo cenário. A gente tem que enfrentar e ver o que a gente pode fazer para poder melhorar isso aí. E fácil. Enfim, existem várias outras, como menos qualificada intelectualmente, como ladra de marido, enfim. E essa questão foram trazidas como elas viam que as outras pessoas viam elas. E o que acontece? Isso foi falado a partir das experiências delas. Elas viram aquilo acontecer com elas ou com outras mulheres, e mesmo que elas não tivessem passado por nenhuma situação de violência, e aqui a violência não é só física, é muito importante falar sobre isso, a violência não é só física, ela não é só sexual, é uma violência simbólica também, inclusive, que é até mais pesado, dependendo da situação, até mais prejudicial, e elas se enxergavam como o outro via elas aqui na sociedade portuguesa. Pode passar para o próximo, por favor. E a outra pergunta que nós fizemos foi por quê? Qual era o motivo que elas achavam que a sociedade portuguesa via elas dessa forma e falavam sobre isso? E uma questão que ficou muito marcada foi a questão histórica e a questão da colonização, a prostituição e o carnaval. Foram as 4 questões que mais apareceram entre elas. Então, a gente chegou à conclusão que aqui em Portugal, sobretudo para as mulheres brasileiras, nós achamos que existe uma proximidade cultural quando nós imigramos. Agora eu falo também enquanto avós, né? Quando a mulher migrante que vem para Portugal. Nós achamos que existe uma proximidade cultural. Mas muitas vezes, quando nós nos inserimos nesses contextos, a gente vê que a gente vai ser o outro, independente do Brasil ter uma relação histórica com Portugal. A mulher migrante em Portugal, brasileira, é o outro nessa sociedade. E a relação intergrupal que entra nessa questão do estereótipo, que é a identidade coletiva, está associado à mulher brasileira. Porque aqui as mulheres, elas não são plurais da forma como nós vemos no Brasil. O que é ser mulher brasileira? É uma pergunta muito ampla, muito diversificada, e cada mulher é uma mulher. Mas aqui não. A mulher em Portugal é a mulher brasileira com esses tipos de estereótipo. E para essas mulheres são aqueles estereótipos que apareceram lá. Pode passar para o próximo, por favor. Então, existe uma questão, que é a construção do estereótipo. A construção do estereótipo é uma via de mão dupla. É uma via, como eu falei, individual e uma via coletiva. E aqui, no sentido da migração, ela também está relacionada com o processo histórico de colonização e também o quanto o Brasil exportou a imagem da mulher brasileira. Através da mídia, através das novelas, através do turismo sexual e também a forma como Portugal absorveu essas informações. Outra coisa muito importante é a questão, eu coloquei mito entre aspas porque acabando que solidificou tanto na sociedade, mas foi um fato. Aconteceu essa questão de Bragança, das mães de Bragança nos anos 90. Porém, a situação tomou uma proporção que ela se cristalizou de uma forma que quando você pergunta para uma mulher portuguesa, por exemplo, mas você conhece alguma mulher que viu? Que foi isso, que foi lá e era prostituta e roubou, entre aspas, o marido, você conhece? Não, mas eu já ouvi falar. Então aquilo foi se cristalizando como uma história oral mesmo, que foi passando, e isso não se perdeu. E as mulheres que migram continuam sentindo esse peso. A outra questão muito forte presente é a questão da culpa, de culpabilizar a mulher. É uma estrutura tão enraizada que não se questiona, por exemplo, no mito de Bragança, o papel do homem. Porque sempre fala que a mulher roubou o marido, mas nunca fala que esses maridos eram casados e eles deixaram as suas famílias. A culpa sempre vai para a mulher. A outra questão que Portugal ainda não enfrentou é a questão do mercado da prostituição. Se falam das mulheres prostitutas, mas não falam que existe um mercado que demanda essas mulheres e por isso elas estão desprostituídas. Porque na hora que o mercado for acabar ou na hora que o mercado for de fato visto como uma questão que deve ser discutida, talvez essa questão se atenue também. E a questão do colonialismo, para finalizar, é uma questão que a gente tem que discutir porque é muito forte. O corpo da mulher é ainda um corpo para ser explorado. O Brasil, o povo brasileiro, de uma forma geral, e aqui a mulher brasileira é uma mulher para ser explorada, como aconteceu com a colonização. E aqui eu encerro. Enquanto abrimos para perguntas, eu se calhar posso fazer aqui um apanhado rápido daquilo que
foram as ideias, para mim, não é? Fundamentais. O Vasco falou das várias dimensões das violações de direitos humanos e o enquadramento que isso tem. Eu acho que isso é uma questão fundamental, portanto, a questão do tráfico de seres humanos, a questão da escravidão, que isso depois tem impacto também nas nossas sociedades, enquanto sociedades de acolhimento, porque tem contornos diferentes, as pessoas apresentam-se de forma diferente. E eu gostava de alertar para uma outra dimensão, que é a dimensão da tortura, por exemplo, que é a minha área de especialização, em que nós muitas vezes temos pessoas que foram sobreviventes de tráfico de seres humanos, foram também sobreviventes de trabalhos forçados, para escravidão e sobreviventes de tortura, e depois andam um bocadinho à toa na sociedade de acolhimento a ver qual é que é o tipo de proteção que podem ter e sentem-se um bocadinho perdidas. E esta questão que depois vai dar àquilo que é a nossa responsabilidade social, não só enquanto sociedade de acolhimento, mas enquanto consumidores, que é a mensagem final da apresentação do Vasco, que o consumo responsável é fundamental para combater estes fenómenos. E, portanto, nós temos de estar atentos a isto. O Nuno falou já na parte final de uma questão que eu acho que é fundamental, que todos nós conhecemos, como é lógico, é a questão da desqualificação e aquilo a que as populações migrantes, as comunidades migrantes se acabam por sujeitar, e depois essa questão da hierarquia da cor, que é muito interessante, e o desafio que é para quem de nós ou vós trabalha no terreno, que é como é que nós quebramos esse ciclo. Portanto, nós temos uma lógica circular, e como é que nós quebramos esse ciclo para dar oportunidade às segundas e terceiras gerações, uma vez que as primeiras têm sempre mais dificuldade, para poderem efetivamente ascender socialmente. A Tatiana falou-nos das dinâmicas de poder durante o ciclo de refúgio, portanto, pré-fuga, das populações refugiadas, no país de trânsito, portanto, país de primeiro asilo, e já no país de acolhimento, comportando, obviamente, esses movimentos migratórios, que são questões que são fundamentais, porque muitas vezes a violência está tão enraizada e já é tão expectável que quando nós falamos com alguém que é sobrevivente de um processo destes, nem sequer consegue articular. Portanto, há uma expectativa de eu ter de passar por isto. Nós temos mulheres na fronteira dos Estados Unidos que nos dizem que fizeram o percurso todo e já sabem, antes de sequer de chegar ao México, para fazer o percurso, que têm de tomar contraceptivos porque há uma expectativa de violência sexual. Isto é uma lógica absolutamente horrível e, portanto, temos de ter muita atenção exatamente a essas dinâmicas de poder. E a Ana Paula falou com muito entusiasmo, falaste muito bem, desta dinâmica dual do processo migratório. Em várias dimensões, obviamente, mas numa que eu acho que é sempre fundamental, que é o ónus da integração está sempre do lado do imigrante. E, portanto, nós também temos de perguntar aos imigrantes qual é que é a sua percepção de como são olhados, que era isso um bocadinho daquilo que tu estavas a alertar, portanto, a sua identidade, a forma como se vêem, e a sua identidade percebida, como é que são percebidos pelo outro. E, portanto, já falei o suficiente para vocês terem perguntas. Primeiramente, gostaria de parabenizar os palestrantes, mas dar enfoque às duas palestrantes que tratam sobre a violência da mulher. É um tema que muito me apetece, faz parte da minha pesquisa também, então gostaria de parabenizar a abordagem e nos proporcionar esse debate. E eu gostaria de direcionar a pergunta à doutora Tatiana sobre esse quadro que ela faz, essa perspectiva, esse parâmetro da mulher refugiada, da violência sofrida. E eu gostaria de saber se o estudo dela envolve estudos de casos, se há esse trabalho de campo também, ou apenas acadêmico, no sentido de dados, dos órgãos, se ela tem esse estudo mais empírico e se está disponível para que possamos ter um conhecimento maior sobre ele. Obrigada. De direcionar a Milena, gostaria de perguntar assim ao Sr. Nuno Dias. Eu já cheguei ao meio e gostaria de saber como é que nós podemos exatamente quebrar estes ciclos, visto que eu sou filha de imigrantes, não é? Os meus pais são qualificados, tive essa sorte, mas já trabalhei como empregada doméstica e gostaria de saber quais são as oportunidades que nós podemos dar aos filhos dessas senhoras
para elas, por exemplo, em vez de dar o poder às grandes empresas, para elas poderem realocar e fazer para serem empreendedoras, ou seja, para eles poderem ter o seu emprego e contratarem as suas colegas, ou seja, aquela autonomia financeira e autonomia económica, neste caso. Muito obrigada, Wisleni. De facto, a investigação envolve trabalho de terreno que está a ser concluído, ainda um bocado atrasado. E sim, tem uma parte de recolha de dados primários, portanto, idas ao terreno e também com bastante literatura, mas sim, basicamente a metodologia envolve entrevistas e entrar em relações a partir daí. Os dados estão a ser tratados neste momento, aliás, eu estou a finalizar a recolha e portanto, ainda não queria estar a divulgar meias conclusões, mas sim, eu acho que nestas temáticas é importante ouvir as pessoas e fazer uma abordagem que parte do terreno para então fazer recomendações mais sustentáveis em vez de fazer recomendações a partir de um gabinete. E, portanto, se estás interessada neste tema, eu aconselho-te vivamente a falar com as pessoas que são interessadas na solução destes casos, porque elas vão te dar insights muito importantes e ajudar-te a desconstruir muita coisa que depois pode ser potencialmente interessante para outras pessoas através de recomendações. E boa sorte para o teu trabalho. Obrigado pela questão. A questão do setor do serviço doméstico é um setor muito, como sabem, muito precário, portanto, muito afetado por todas estas questões que até a Ana Paula falou, das duplas, triplas, quádruplas discriminações, e tem de facto esta condição, portanto, historicamente desprestigiante, portanto, meio socialmente estigmatizante, quer dizer, associada à migração, de facto, a um imaginário de alteridade, portanto, em Portugal, as criadas de servir urbanas, portanto, surgem também a partir de um processo de migrações, portanto, do rural, portanto, das aldeias do interior para as cidades. E, portanto, há uma ideia, não há uma ideia de progressão social associada ao serviço doméstico, portanto, não há uma ideia de carreira, não há expectativas, não há um horizonte social interessante do ponto de vista da ocupação, e aquilo que parece interessante perceber é que isso explica uma falta de mobilização no setor, portanto, explica uma falta de iniciativas associativas criadas a partir de dentro, portanto, do setor, das próprias mulheres trabalhadoras domésticas, como um fator de reivindicação, como um fator de exigência de políticas de alteração do quadro legal, etc. Portanto, existe uma iniciativa muito interessante logo no pós-25 de Abril, portanto, há um sindicato de trabalhadoras domésticas, de mulheres trabalhadoras domésticas, na verdade há dois, mas há um sindicato que é particularmente bem sucedido do ponto de vista das suas iniciativas de criarem espaços de proteção a si mesmas, Portanto, que logo, passado um mês a seguir ao 25 de Abril, juntam 600 mulheres ali em São Bento, num edifício, e criam um conjunto de cooperativas, nomeadamente de cooperativas de cuidado de crianças, para que as mulheres pudessem ter outras mulheres a cuidarem das suas crianças e pudessem estar fora, e depois programas de alfabetização, portanto, passava por aí, Portanto, bom, e nesse sentido há uma lógica de valorização pessoal e da própria condição, portanto, associada ao trabalho doméstico. E passará certamente por aí, quer dizer, a valorização do trabalho doméstico, a valorização dos percursos e processos de mobilidade das trabalhadoras domésticas, de expectativas do ponto de vista de realização pessoal, etc., social, passará sobretudo, creio eu, pelo trabalho das próprias trabalhadoras domésticas. Portanto, se não se organizarem, dificilmente alguém se organizará por elas e fará melhor do que elas próprias fazem nesse sentido. Portanto, penso que, pelo menos aquilo que outras iniciativas, por exemplo, em Inglaterra e em Itália, há um conjunto delas que estão documentadas por autoras bastante conhecidas, que trabalham o setor, percebe-se justamente isso, Portanto, nos Estados Unidos há
mais de uma dezena de associações de mulheres que trabalham nesse sentido, no sentido de reconhecimento dos serviços, não é? Portanto, prestados, e também de aquisição de competências depois de habilitações formais por parte dessas mulheres para que possam então requerer esse tratamento, não é? E enquadramento profissional no âmbito de tarefas mais qualificadas e específicas que possam desempenhar. Portanto, acho que passará sensivelmente por aí. Muito obrigado. Obrigado, Mariana, pela pergunta. É um pouco como se passa com o consumo que é português, não é? E nós todos gostamos de comer morangos e azeitonas portuguesas, apoio à indústria portuguesa. Mas, tal como nós estamos preocupados em consumir café que tem um preço justo este no fair trade, não justo em termos de encontro da procura e da oferta, podemos aplicar o mesmo aos morangos e às azeitonas. E podemos aplicar o mesmo relativamente à pesca. A União Europeia tem um regime que enfim, fiscaliza esta matéria no que respeita à importação para a União Europeia de pescado proveniente de outros mercados, outros estados terceiros, extracomunitários, onde há verificação por parte de autoridades europeias da utilização de trabalho forçado. Esses produtos a sua importação para a União Europeia é condicionada. Durante um tempo isto aconteceu com a Tailândia. A Tailândia lá alterou algumas situações, porque tinha a ver com os processos migratórios para a Tailândia, de pessoas que sobretudo vinham do Myanmar, que depois eram levadas a pensar que iam para a construção civil e chegavam lá e eram postas no navio e depois esses produtos acabam por entrar no mercado europeu. Mas esse é um trabalho que nunca vai acabar. Eu espero um dia chegar àquele momento da nossa civilização onde as pessoas recusam-se a comprar com desconto se esse desconto tiver na base a utilização de trabalho forçado. Mas também nós temos que aceitar uma coisa, Mariana. Não é possível comprar 1 kg de morangos a 1,99€. 1,99€ 1 kg de morangos é difícil se tiver com base no trabalho justo, pago como deve ser, com todas as regalias sociais que são necessárias. Estamos nós, como sociedade, preparados a pagar o preço justo? E, portanto, há aqui um trabalho muito grande de sensibilização que tem que ser feito. E depende de todos nós. Eu não digo que façam um motim no supermercado quando lá forem fim de semana, mas vejam as etiquetas, investiguem, façam esse trabalho. E depois há aqui outra questão que eu não posso deixar de referir. A próxima geração provavelmente vai ouvir falar num passado em que comíamos peixe. Os portugueses. Os portugueses, nós somos o segundo ou terceiro povo que consome mais peixe em todo o mundo. Per capita, o que nós comemos de pescado é algo fenomenal. A seguir a nós, só talvez a Islândia e seguramente o Japão. E, portanto, isto é um problema grave em termos de sociedade. Não é? E, portanto, temos aqui questões muito importantes que temos que enfrentar e que resolver. Mas, enfim, deixo para si que será, espero eu, apenas um pouco mais nova do que eu, conseguir resolver este, que não são problemas de fácil resolução. A aquacultura em Portugal, por exemplo, é um problema. Há boas reportagens que foram feitas sobre a aquacultura aqui à porta de Lisboa, com a utilização de trabalho vítimas de tráfico de seres humanos, e, portanto, há trabalho a ser feito. Eu só queria acrescentar algo à pergunta que foi colocada sobre o serviço doméstico. Eu recordo que em Portugal temos um regime, eu penso que eu referi um regime especial para o serviço doméstico. Há uma legislação laboral específica e eu confrontei-me ao longo dos anos com muito poucas e poucos trabalhadores em serviço doméstico que tinham conhecimento da legislação. É uma situação, como foi referida, de particular vulnerabilidade, mas a sua questão que colocou do empreendedorismo é fundamental. E os modelos que referiu da Inglaterra também demonstram isso, esse empreendedorismo. A possibilidade. Onde eu acho que há uma solução é na economia digital. É precisamente na retirada do intermediário que condiciona e que impossibilita, por exemplo, mulheres e homens migrantes que trabalham no serviço doméstico de terem acesso. Portanto, talvez o que eu encorajaria a si é desenvolver uma app e que, agora atenção, depois por 10%,
Mas a economia digital, e está ali o Daniel, com quem estou a trabalhar também no projeto, a economia digital pode oferecer tem várias dificuldades, mas pode oferecer uma grande vantagem também no que respeita à integração de migrantes numa sociedade que pode ser hostil na contratação ou abusar a dependência laboral também nessa relação. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos fechar o painel. A Milena leva trabalho para casa e eu agora vou fazer greve. Esta tarde vou fazer outras coisas. Muito obrigada aos colegas de painel e a vós que foram ótimos ouvintes e espero não termos atrasado muito mais o vosso horário. Obrigada.